Boa tarde, família. Mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, deixando os likes de vocês, compartilhando nossos vídeos, fazendo comentários. Muito obrigado aos novos e novas inscritas e inscritos. Somos um pouco mais de 300 agora neste canal. É uma construção coletiva. Sejam todos e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Africano Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, antropologia das sociedades africanas no continente e na diáspora, sempre a partir da perspectiva do panafricanismo. Hoje a gente está aqui para trocar uma ideia que é importante sobre um grande líder pan-africano chamado Thomas Sankara. O Thomas Sankara, de cara eu vou dizer uma coisa, ele não é e nunca será o Che africano. Muitas pessoas têm uma mania, vamos falar assim, de chamar o Thomas Sankara de o Che africano. Desde já vamos deixar uma coisa bem clara aqui, até por razões históricas. Che Guevara nasceu em Rosário, por volta de 1928, na Argentina. Era um homem branco, descendente de espanhóis e médico. Ponto final. Sim, ele era socialista, se tornou socialista. Existe um documentário, um filme sobre ele, falando dele, Diário de Motocicleta. Eu tenho um filme, Che, a Guerrilha, aqui, que é protagonizado pelo Benício Del Toro, mas nós não estamos aqui para falar de Che Guevara. Estamos aqui para falar de Thomas Sankara. Thomas Sankara é um homem africano, nasceu em Burkina Faso, né? Ele foi um militar do exército de Burkina Faso. Ele teve uma base marxista, sem dúvida. Thomas Sankara era marxista? Absolutamente, não era marxista. Então, por que eu estou falando isso? Porque um grande amigo meu, ele me fez essa pergunta, se o Thomas Sankara era pan-africano ou ele era marxista. E eu respondi para ele que Thomas Sankara, assim como Che Guevara, tiveram bases marxistas, né? Mas o Che Guevara, ele seguiu com a base marxista dele até o final da vida dele, em 1967, quando ele foi assassinado nas selvas da Bolívia. Thomas Sankara, ele se tornou um pan-africano muito cedo. Thomas Sankara, por que a gente não pode dizer que Thomas Sankara era marxista? O que Thomas Sankara fez, fundamentalmente, em Burkina Faso, a partir de 1983, quando ele assume o poder, né, e para poder mudar a realidade do país dele? A primeira coisa que ele foi fazer é mudar o nome de Alto Volta para Burkina Faso. Alto Volta era o nome que o colonizador francês colocou naquele território, por conta do rio Volta. Thomas Sankara era um homem negro, né? Pan-africano, revolucionário, tá? Tinha um conhecimento de militar, logicamente, porque ele era um militar, diferente de Che Guevara, que era um médico. Então, não tem rigorosamente nada a ver com o outro, nada a ver com o outro. Um era branco, outro era preto. Um era africano do continente, o outro nasceu na Argentina, né? Então vamos estabelecer a diferença aqui, deixar bem claro que eles não são os mesmos. Não podemos dizer que Che Guevara era o Thomas Sankara da Argentina e nem Thomas Sankara era o Che Guevara da África. Absolutamente. Ainda que Che Guevara tenha lutado no Congo, mas isso partiu dele, Che Guevara. Voltando para Thomas Sankara, quando Thomas Sankara assume o poder em Burkina Faso, uma das suas primeiras providências foi fazer a reforma agrária. Por que o marxismo manda fazer a reforma agrária? Sim, Karl Marx propôs reforma agrária ideologicamente, né? Nos seus escritos, os marxistas também falam isso, escreveram isso, muitos deles fizeram isso. Acontece que no continente africano, a terra sempre foi de propriedade coletiva, por razões antropológicas. Então, Thomas Sankara estava seguindo uma proposta, uma prática, mais do que uma ideologia, uma prática ancestral africana. O panafricanismo, ele é um campo de pesquisa, um movimento político também, né? Uma ideologia, um campo de pesquisa, um movimento político, que visa resgatar as práticas ancestrais africanas. No continente africano, conforme explica Cheikh Diop, a terra sempre foi de usufruto coletivo. O que Thomas Sankara fez, nada mais, nada menos, foi restaurar uma prática ancestral africana.
europeu nenhum jamais viu a propriedade coletiva da terra conforme explica Cheikh Diop. Essa é a primeira questão. Segunda questão, o Thomas Sankara colocou mulheres em postos chaves nos ministérios dele. Thomas Sankara estava fazendo algum movimento seguindo uma linha ideológica europeia, eurocêntrica, alienígena? Não. Thomas Sankara estava praticando o mulherismo africano. Ele estava colocando em prática fundamentalmente o matriarcado. O matriarcado não é um regime ditatorial controlado pelas mulheres, absolutamente, conforme explica Cheikh Diop. O matriarcado, ele é fundamentalmente uma estrutura que existiu no continente africano há milhares de anos, por razões antropológicas, onde as mulheres tinham seus direitos políticos respeitados. Não por acaso as mulheres no continente africano foram rainhas na antiguidade. Hatshepsut, Amanitari, Amani Shaketo, né? E muitas outras. E também recentemente, né? Konana Gotimé, Yao Sentewa, Rainha Ginga e muitas outras. Então Thomas Sankara fez o quê? Colocou mulheres em postos de poder, como manda a tradição africana. Isso é coisa de marxismo? Não, isso é coisa de panafricanismo. Desculpa, tá? Desculpa. Uma outra questão fundamental. Thomas Sankara, ele colocou uma prática, né, política, rompendo unilateralmente com a França, que tinha sido a colonizadora do Alto Volta. Isso é marxismo? Não, isso é panafricanismo. Porque o panafricanismo visa remover todas as influências europeias e eurocêntricas do continente africano, conforme explica Cheikh Anta Diop. Fundamentalmente porque o panafricanismo ele luta contra o racismo, que tem na direita e na esquerda, ele luta contra o eurocentrismo, né? Que tem na direita e na esquerda. Na direita e na esquerda europeia, que eu estou falando, ok? Esses campos ideológicos aí. Então, o panafricanismo ele visa remover as influências europeias, alienígenas, nocivas, que os europeus levaram para o continente africano. Então, Thomas Sankara, quando ele rompe unilateralmente com a França, ele está querendo e colocando em prática uma proposta de organização pan-africana, conforme apresenta em sua obra, né, o Estado Federal Africano, Cheikh Anta Diop. Estão lá no texto dele, para quem quiser ler. Né? Estão lá as propostas colocadas por Cheikh Anta Diop, que também era um político, assim como o Thomas Sankara era um político. A diferença entre Cheikh Anta Diop e Thomas Sankara é que o Cheikh Anta Diop nunca foi um militar. Cheikh Anta Diop era um cientista. Thomas Sankara era um revolucionário. Né? Aliás, o campo do panafricanismo, ele tem revolucionários, ele tem pensadores, ele tem teóricos, ele tem militantes, tudo junto, porque os africanos têm práticas holísticas, enquanto os europeus têm práticas dicotômicas, tudo dentro da sua realidade antropológica, e cada um desses dois berços opostos, o berço setentrional, caracterizado, né, pela dicotomia, conforme apresenta os europeus nas suas práticas diárias, e o berço meridional, uma visão holística, conforme apresenta os africanos nas suas práticas diárias, né? E políticas também. E na política ele também apresenta isso. Então, o Thomas Sankara, ele fez todas essas ações políticas a partir de uma visão puramente pan-africana, né? Ele aboliu essa ideia, durante o tempo que ele esteve no poder, de dirigentes políticos africanos desfrutarem de comodidade, de conforto, enquanto grande parte da população não desfrutava desses confortos. Então ele fez todo mundo, né, viver com simplicidade, os dirigentes africanos. Fundamentalmente, estabeleceu leis que fizessem os meninos que engravidassem meninas assumirem a sua paternidade, né, propôs e colocou em prática educação sexual nas escolas para meninas e meninos, para evitar que as meninas se tornassem mães ainda na adolescência, como estava acontecendo em Burkina Faso. Então ele agiu nesses pontos sensíveis sociais, e ele agiu também no intuito de fazer o quê? Fazer com que o continente africano
fosse fortalecido economicamente e politicamente, com que as nações africanas independentes comprassem e vendessem de si, a partir de uma relação política e econômica, né, entre as próprias sociedades africanas, para não ficar dependendo de Europa, nem dos Estados Unidos, nem de países asiáticos, que tinham já seus blocos econômicos já definidos já há bastante tempo. Então, o que Thomas Sankara quis com isso? De novo, colocar em prática ideias propostas pelo campo do panafricanismo. Então, que história é essa de que Thomas Sankara era marxista? Gente, olha só, vamos deixar uma coisa bem clara aqui, tá? Nós, negros e negras, africanos e africanas, a gente não precisa de nenhuma ideia, nem ideologia alienígena, seja ela qual for. E quando eu falo alienígena aqui, eu estou falando mesmo do berço setentrional, mesmo dos europeus mesmo, tá? E nos Estados de xenofobia aqui não, absolutamente. Nós somos xenofílicos, xenofóbicos são os europeus. Mas nós, pretas e pretas, não necessitamos de nenhuma ideia alienígena para resolver os nossos problemas. Nós temos as nossas propostas acadêmicas, ideológicas, né? Nós temos teóricos que pensaram a realidade africana a partir das experiências das sociedades africanas no continente da diáspora. Esse é o panafricanismo. Então nós temos propostas para resolver os nossos próprios problemas. Nós não precisamos de nenhuma ideologia alienígena, não. Porque foi da Europa que veio esses problemas, né? Como diz John Henrik Clarke, não existem soluções europeias para problemas africanos. Não existe. Então, família, definitivamente vamos deixar uma coisa bem enegrecida aqui. Thomas Sankara não é o Che africano. Che Guevara é Che Guevara, né? Thomas Sankara é um pan-africano que teve base marxista, sim, teve, como muitos outros pan-africanos tiveram, e que deixaram essas ideias marxistas porque viram que não resolvia o problema da questão racial de negro nenhum, de qualquer parte do mundo, ainda mais no continente africano, palco do imperialismo europeu, né? A partir do século XIX, mesmo século que nasceu o marxismo, mesmo século que nasceu o pan-africanismo também, né? Dito isso, família, venham fazer comigo o meu curso de História Geral da África. Ele é online, não é aula gravada, é aula comigo, onde a gente pode estar sempre dialogando, trocando ideias. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Temos muitos mais assuntos para tratar além desse. Estamos juntos sempre. Viva Thomas Sankara, o grande pan-africano, o homem íntegro. Temos 2 documentários dele aí no YouTube que vocês podem assistir. Vou ver se eu deixo aqui o link no comentário fixado. Hot Tap, África no Centro.